O grande problema da nossa vida é justamente não entender os contextos bíblicos de contaminação. Nós vivemos uma época em que o cristão pouco estuda a Bíblia e isso me choca. E isso me deixa muito chateada, porque as pessoas parecem não ler na própria Bíblia os lugares em que Jesus frequentava. Jesus, ele nunca deixou de frequentar qualquer lugar. Quando você via Jesus, Jesus estava sempre no meio das pessoas mais excluídas da sociedade. A gente olha lá e vê assim, publicano, a gente acha que é normal. Aí fala assim, prostitutas, aí tipo, né, leproso. Então, ou seja, Jesus, quando ele andava pelos lugares, ele, claro, ele não se misturava. A forma de Jesus não se misturar, gente, não é não estar no ambiente que eles estavam. Jesus andou por todos os lugares. Jesus, ele entrou em todas as casas. Jesus não ficava só no meio dos crentes. Por quê? Porque ele veio para os perdidos. Para aqueles que... Qual que era o chamariz de Jesus? Era a santidade, a modificação. Ele era tão diferente que ele atraía as pessoas. Ele atraía as pessoas. E quando ele pregava, existia uma verdade muito grande naquilo que ele falava, porque ele era muito cheio do Espírito Santo de Deus. E aquelas pessoas se convertiam e passavam a segui-lo. Agora eu fico te perguntando o seguinte, pensa bem. Como é que esse homem vai na igreja com você? Vamos colocar aqui, o seu marido não é crente, tá? Uma coisa, gente, é quando a gente tem um marido crente. Vocês não podem, por exemplo, dar um conselho para essa irmã dela não ir acompanhar o marido dela, porque vocês não têm, às vezes, um marido ímpio. Olha o que pode acontecer, gente. O inimigo, ele é muito sagaz. O fato dela não estar no evento, o fato dela não estar sentada numa mesa acompanhando o marido dela, pode fazer com que outra mulher seja implantada naquele lugar. Aí você sabe o que ele vai pensar? Ele vai falar assim, essa aqui vai nos lugares que eu gosto. Essa aqui gosta das coisas que eu gosto. Essa aqui não me enche o saco quando eu bebo. Essa aqui vai beber junto comigo, vai fazer as coisas que eu gosto. Então eu vou largar a minha mulher e vou ficar com ela. É isso que acontece. Agora, quando você não dá uma de sacerdotisa do lar, porque a Bíblia também condena, mulher não tem que ser cabeça do lar, não, gente. A mulher foi feita para acompanhar o seu marido. Você ir ao lugar com ele, Deus, de maneira alguma, vai te apontar. Por quê? Porque você não vai estar lá se contaminando, você não vai beber, você não vai falar palavrão, você não vai ficar, da sua boca não vai sair assuntos que desagradem a Deus, ou vai? Não vai. Por quê? Porque você é crente, você deixou bem claro aqui, você é crente. Então quer dizer que, por exemplo, se tiver uma festa da sua família, na casa de algum familiar, o povo bebendo, o povo dançando, música ao vivo, você não vai? Você vai. E qual que é a diferença da casa do parente para o lugar que seu marido foi? Nenhuma. Vão estar fazendo as mesmas coisas, vão estar bebendo as mesmas coisas, vão estar ouvindo as mesmas músicas. Mas eu não gosto, Ana Paula, tá? Só que se você não for acompanhar o seu marido nos lugares que ele gosta de ir, dificilmente o seu marido vai para a igreja. E você não pense que Deus vai desagradar de te ver lá, não. Sabe por quê? A gente é sal da terra e luz do mundo. Como é que você vai ser luz se você só está em lugar onde está iluminado, se você só quer ficar perto de crente? Você acha que Deus te fez foi para ficar no meio de crente? Foi não, Flor. Foi para você ir lá, no meio das trevas, e começar a impactar as pessoas.
no meio das trevas. Agora, a Bíblia diz, Jesus diz, que o que contamina o homem não é o exterior, não é o ambiente, não é aquilo que ele come, não é aquilo que ele bebe. O que contamina o homem é o que já está dentro do coração. Sabe o que é o problema? É que tem muito crente que ainda tem saudade do Egito. Ainda tem muito crente que tem saudade de comer cebola do faraó, beber o restinho da cerveja no copo. Tá entendendo? Tem gente que tem saudade de bebida. Tem gente que tem saudade de farra. Aí, por exemplo, esse tipo de pessoa não pode pisar num lugar desse mesmo, não. Por quê? Porque vai simplesmente, como se diz, porque converter não converteu. Então, eu não posso falar que ela vai desviar. Porque uma pessoa que sente saudade do seu passado, que não pode ver uma música de funk e fala assim, ai meu Deus, dentro do coração, aqui ó, ela tá um gelo, mas dentro do coração ela tá, ai gente, que vontade de agachar e balançar a bunda agora. Tá entendendo? Não pode ver uma cerveja que chega saliva. Não pode ver os outros bebendo, que chega... Aí essa pessoa nunca converteu mesmo, não. Ela só tá de casca na igreja. Ela só tá esquentando o banco. Só isso. Porque, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, que ir, eu já fui em muitos lugares. Em muitos lugares. Só eu de crente. Só eu de crente. E nem por isso o Senhor desagradou da minha conduta. Porque quando o assunto foi para Deus, eu fiz gente chorar, eu fiz gente pedir oração, eu fiz gente falar que queria falar comigo no privado depois. Por quê? Porque você está achando que o reino dos céus, ele só tem gente certa? Você não pode se misturar com quem não é certo? Qual que é o problema de você ir num lugar desse? Onde você vai se fazer luz se você não gosta de ir nas trevas? Quem sabe Deus está querendo te usar naquele lugar para impactar uma pessoa, você não sabe. E você não está indo lá para ir lá naquele lugar. Você não está indo lá para se divertir. Você está indo lá para acompanhar o seu esposo. Porque o seu papel é acompanhar o seu marido. Independente do lugar que seja. Agora, você não tem que praticar alcoolismo. Você não tem que praticar conversas desagradáveis. Você não tem que dançar aquelas músicas, como se diz, que falam um monte de coisa. Não. Você senta ao lado dele e pronto. Puxa assunto com alguma mulher que tá lá. Oi, tudo bem? E aí, como vai? Vamos conversar sobre isso e aquilo. Nossa, você viu? Agora tá saindo uma cinta modeladora, assim, assim. Gente, tem tanto assunto para conversar. Mas na hora que virar e falar assim, tava, não, você é evangélica? Ah, você é evangélica? Você fala, sou, graças a Deus. Uai, você tá aqui? Foi assim, eu vim acompanhando meu marido. Não tem problema. Aí ela vai falar, nossa, eu gosto da igreja, ou eu nunca fui na igreja. Então vamos na minha, você está super convidada. Entendeu? Não tem mal nisso, gente, vocês têm que parar com isso. Vamos ler Bíblia, vamos descobrir quais eram os lugares que Jesus ia. Jesus falava com prostituta, vocês têm noção que ninguém falava com prostituta? A mulher samaritana, gente, era uma mulher que teve 5 maridos e estava adulterando com o 6º. O publicano Zaqueu, gente. Zaqueu era o maior ladrão que tinha na redondeza. Ninguém... Quando Jesus falou assim, Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa, o povo ficou de cara. Por quê? Porque Jesus era santo, era todo cheio da palavra de Deus, e indo lá para aquele... E ele foi lá, sabe? Vocês têm que aprender isso. Outra coisa, presta atenção, o primeiro milagre de Jesus, gente. Presta atenção.
Jesus é convidado num casamento. E eu vou falar uma coisa para vocês. O casamento tinha bebida alcoólica. Gente, vinho, as pessoas falam assim, ai, o vinho daquela época era só suco de uva. Mentira, gente. Vinho sempre foi fermentado. Noé, quando fez vinho e bebeu demais, não ficou bêbado. Gente, vinho é vinho, nunca deixou de ser vinho. Vinho é fermentado, é bebida alcoólica. E o vinho da festa, da farra, onde todo mundo estava chapando melão, onde todo mundo estava dançando, ninguém nem estava lembrando de Deus. Quando acabou, que Maria chega para Jesus e vira e fala assim, e agora? Faz alguma coisa. Ele fala, gente, eu não tenho nada com esse povo aqui não. Aí ela pede, fala, faça tudo que ele mandar. Ele manda encher os cântaros de água e transforma a água em vinho. Ele deu mais bebida para o povo beber. Gente, vocês não lêem Bíblia, não? Só que olha que lindo, a mensagem linda é que Jesus, ele traz alegria. Vinho é sinônimo de alegria na Bíblia. Jesus ali estava querendo mandar a mensagem para as futuras gerações que ele é a fonte de alegria de qualquer casamento. Então, assim, vocês precisam parar com essa religiosidade, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês desagradam a Deus muito mais quando vocês usam essa boca de vocês para amaldiçoar, para fofocar, para murmurar, para ficar reclamando das coisas, sabe? Vocês ficam, ai, meu marido não fez isso, ai, os meu marido não sei o quê, ai, sabe o que meu marido fez? Vocês acham que isso é bonito? Vocês acham que Deus gosta disso? Vai escutar minha pregação sobre murmuração para vocês entenderem o que Deus acha de vocês ficar reclamando de marido aqui dentro? Deus odeia esse tipo de coisa. A Bíblia diz em Salmo 101, versículo 5, aquele que murmura às escondidas do teu próximo, eu o destruirei. Só para você ter uma ideia, ou seja, quem fica reclamando dos outros, ó, escondido, reclamando, murmurando, fazendo fofoquinha, criticando, Deus vai destruir. Então vocês desagradam muito mais a Deus quando vocês estão fazendo isso. Quantas vezes vocês viram e falam assim, ai, eu acho que Deus não está me ouvindo, eu acho que Deus não está me vendo, eu acho que Deus não sei o quê. Isso é incredulidade. Vocês desagradam muito mais a Deus quando vocês agem desse jeito, do que quando vocês vão num lugar desse com o marido de vocês é boba. Vai ler Bíblia. Agora, ou sei lá, botar uma copa de cerveja na boca, dançar até o chão com a chuchuca, aí realmente, Flor, aí você tá fazendo coisa errada, não pode fazer isso. Mas você ir nesse lugar para acompanhar seu marido, para evitar que o diabo plante uma mulher naquele lugar, porque seu marido, vocês têm que lembrar o seguinte, o marido não é crente. E como que esse marido vai para a igreja se você não acompanha ele nos lugares? Quando você acompanha ele, que você vira e fala, vamos na igreja hoje comigo, ele sente um peso, uma obrigação. Ele fala, nossa, ela é crente e ela foi no lugar comigo só porque eu pedi. Nossa, eu vou pelo menos uma vez, eu vou ter que ir. Olha o chamariz. E outra, se você faz essa divisão entre a igreja e aquilo que ele gosta, ele nunca vai vir para a igreja. Quem retira essas coisas da gente é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, é quem implanta novos hábitos, novos gostos, sabe? Novas preferências. Não é a gente, pelo amor de Deus, não é por força nem por violência, gente, mas é através do Espírito. Quem faz a obra é o Espírito. Quem vai mudar é o Espírito. Vai orando dentro do carro, Senhor, eu tô indo, mas que o Senhor possa começar a trabalhar na cabeça dele, que o Senhor possa mostrar para ele que a gente tem que ir para a igreja, que ele tem que ir na igreja comigo. Senhor, vai cuidando lá, que ele tenha uma desavença lá, algo que entristeça o coração dele, para ele não vir para esse lugar mais. Mas esteja junto com ele, porque senão uma hora ou outra o diabo vai plantar uma pessoa neste lugar e ele vai pensar, eu tô com essa aqui e ela
gosta das mesmas coisas que eu. Aquela lá de casa é uma chata, é uma crentona. Tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode. E aí você sabe aonde vai parar a crentona, né? Aí você vai virar e falar, Deus, por que o Senhor permitiu? Aí ele vai falar, vai besta, deixar marido sair sozinha, vai idiota. Vai falar de jeito. Porque a sua função é você acompanhar seu marido. Porque ele é ímpio. Agora você vai, o cara quer ir num show, num pagode, aí você vai, deixa o homem sozinho, ele te chama para você ir junto com ele, você deixa o homem sozinho, não, porque eu sou crente, se eu ir nesses lugares vou estar desagradando a Deus. Uai, senta a bunda na mesa e fica lá do lado. Você vai dar asa agora para mocréia do lado, seu marido é ímpio, trem, é ímpio. Aí você vai pegar, vai sentar lá, pronto, você fica lá sentada, vai conversar com as meninas, deixa o povo dançar, deixa o povo beber, você fica lá quietinha na sua. E aí agora pronto, aí pega o homem, vai, arruma a mulher, começa a dançar com a mulher, vai pro motel com a mulher, pronto, aí você vai ser trocada por aí, é isso que você quer? Não, não é assim não, gente, vai ler Bíblia. A ocasião faz o ladrão, gente. Larga de ser tola. Larga de ser tola. Uma coisa é quando a gente tem um marido crente. Você ir nesses lugares, nada a ver. Nada a ver. E quem tem marido crente não vai, né? Agora, você tem marido ímpio, marido que vai para esse tipo de lugar, que não deixa de ir de jeito nenhum, minha filha, se você não colar o pé, você vai ver o que escuta o que eu tô te falando. Para de bobeira. O fato de você ir lá, de você sentar, você está ali acompanhando seu marido, você não está indo ali para se divertir. Deus está vendo seu coração entristecido. Deus sabe que você não gosta. Mas Ele sabe também que se você não for junto, a outra lá senta do lado dele. Ele sabe que você está ali para lutar pelo seu casamento. Ele sabe que você... Aí fala assim, não, mas é só você ficar em casa e orando. Aham, fica. Vai lá. Fica em casa orando. Fica. Fica lá orando, entrega tudo em oração. Aqui tá cheio de mulher que orava, ó. De noite sem parar, para o marido parar de ficar andando em lugar que não devia, parar de ficar andando nas rodinhas do amigo. E aqui tá cheio de mulher que o marido hoje largou das crentonas para ficar com as OM, com as amantes bonitona, pagodeira. Tá cheinha aí, ó, só pode procurar. Quando elas deveriam estar onde? Tá lá onde o marido tá. Seu marido tá lá, então você fica lá. Senta na cadeira, vai fazer um crochê, vai fazer qualquer coisa, põe uns hinos para escutar, mas você tá lá. Não dá brecha pro inimigo, gente. Para de ser religiosa. Vai escutar Bíblia. Vai olhar onde Jesus andava para você ver. Você acha que porque os fariseus tinham ódio de Jesus? Porque os fariseus eram igual vocês. Igualzinho. Não sentavam em qualquer mesa, não falava com qualquer pessoa, não ia em qualquer lugar. E foram os povos mais criticados por Jesus. Porque ele falava o seguinte, vocês são bons para fazer obra por fora, mas por dentro vocês são podre. E Jesus lá, resgatando prostituta, resgatando ladrão, entrando em casa de gente que ninguém entrava, falando com gente que ninguém falava, que é outra. Aquela mulher do vaso de alabastro. Ela adentra a casa do fariseu, o fariseu pensa, se Jesus soubesse quem é essa mulher que o toca, não estaria deixando ela tocar nele, porque ela era uma prostituta. E Jesus vira e fala para ele, eu entrei na sua casa, você não me saudou com o ósculo santo, e ela não para de me beijar os pés. Eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar meus pés, e ela está lavando os meus pés com as lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não me ofereceu óleo para derramar sobre a minha cabeça. Ela jogou o óleo mais caro que tem nos meus pés. Aí eu te digo, quem deve receber o perdão? Ela ou você? Ele entendeu na hora. Ela, a impura, a prostituta, a que só estava fazendo coisa errada, mas estava arrependida e prostrada nos pés do Senhor.
Aí você vem me falar, se você for num lugar desse, você vai desagradar a Deus? Eu te falo o seguinte, você desagrada a Deus muito mais com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que você não deixa de dizer, com aquilo que você não deixa de fazer, com aquela sua mania de tupetuda, de falar mesmo, de ofender. Você desagrada muito mais, porque você tá a Buda lá e comprar seu marido. Pensa nisso. Você sabe um negócio que me deixa assim preocupada, Tati? É quando a mulher começa a ser mãe do marido, sabe? Tipo assim, eu não quero que ele vá, eu não quero que ele faz isso, não é para você fazer aquilo. Você tá em desobediência a Deus, começa a tomar a postura de mãe, de pastor. Aí você sabe o coração do marido vai se distanciando cada vez mais. Vai virando uma relação tão assim, monótona, tão vazia, que ele vai perdendo totalmente o interesse nela. Aí depois ela não entende porque que o casamento dela não é como alguns casamentos. Mas também ela tomou a figura de mãe, ela tomou a figura de babá, entendeu? E isso a gente tem que ter muito cuidado. O que uma mãe faz? A mãe vira e fala pro menino assim, ó, não vai nesse lugar. Aí o menino vai, mas a mãe não acompanha. Por quê? Porque lá não é lugar de mãe. Porque lá é lugar de pessoas da idade do filho dela, que gostam das coisas do filho dela. Gente, não é assim. Vocês não vão vencer assim. E tem muitas pessoas aqui que já era para ter saído do deserto há eras. E porque está se comportando como sacerdote do marido, como a mãe do marido, vai continuar no deserto. Por quê? Porque é mandona. Mas se eu não mandar, se eu não comandar, ele não comanda, mas a você não é dado esse direito. A Bíblia não diz que só o homem crente que é dado o governo da casa, o governo da família. A Bíblia não diz para você ganhar sem palavras só quando o cara é crente. Aliás, ganhar o cara quer dizer que o cara não é do reino. Então, se o cara ainda não está convertido, se o cara desviou, se o cara ainda não teve um encontro com Jesus, não é pregando, não é corrigindo. Não é você virando e falar assim, aquele lugar ali não presta, aquele lugar ali não é lugar, é um antro de perdição, é isso, é aquilo outro. Não, pare de criticar. Não é assim que a gente vence. Não é assim. E vai continuar no deserto, vai continuar com o casamento ruim, porque não quer largar de ser mãe, não quer largar de ser pastora. A mãe dele é outra. O pastor dele é outro. Você é a esposa. Esquece. Tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aprenda a desempenhar seu papel. Agora, você vai no lugar, eu sei tanto que é difícil a gente estar no meio de povo, que é diferente da gente. Por exemplo, agora eu fui no aniversário, onde só tinha crente, é bênção. Só que eu também tem vezes que eu preciso ir a lugares, a festas, a lugares que só tem gente ímpia. É ruim, por quê? Porque estão bêbados, porque estão ouvindo músicas que eu não gosto, músicas que eu não tenho. Gente, eu tenho uma birra de música mundana que vocês não sabem o tanto que eu tenho birra de música mundana. Eu não gosto, mas eu preciso ir. Por quê? Porque eu não posso me excluir. Eu vou ser sal e vou ser luz aonde? Lá dentro da minha igreja, cheio de crente. Lá não precisa salgar, não, tá todo mundo salgado, todo mundo ali já é sal. Lá não precisa de luz, não, todo mundo é uma luz do Espírito Santo. Eu preciso ser inserida nesses lugares. Eu preciso ser inserida em lugares desse jeito. Para quê? Para que as pessoas possam me ver e ver que o meu proceder é diferente. Ver que as minhas vestimentas são diferentes. Ver que o meu comportamento, a minha linguagem é diferente. Virar e falar assim, mas que tipo... Quem é você? O que você faz? O que você é?
Ah, eu faço isso, faço isso. Aí, às vezes, por exemplo, meu pai tá cantando músicas do mundo e minha irmã canta com ele e tudo. E aí vira e fala assim, a Ana Paula canta também. Aí eu já falo, mas eu só canto na igreja. Ah, você é crente? Sou crente. De qual igreja? Da Igreja Assembleia de Deus, assim, assim, assim. Mesmo. Ah, eu gosto de Aline Barros. Ah, eu gosto daquela cantora que canta aquela música assim. Ah, canta, entendeu? Aí sempre começa um assunto. Então vocês têm que entender isso, gente. Não dá pra gente ser excluído. A gente tá no mundo. A gente tá nesse mundo tenebroso, rodeado de coisa ruim. Só que se a gente não entender que nós precisamos começar a pegar essas pessoas que estão nesse mundo ruim e trazê-los para a luz, quando é que nós vamos começar a fazer o nosso ID? Quando é que nós vamos começar a lavar e remir as pessoas através da nossa fé, apresentando aquele que pode curar, salvar e libertar através de nós? Agora, se você não vai lá, dificilmente vem para cá. Como é que você vai buscar a igreja do Senhor? Como é que você vai atrair? Entendeu? Tem hora que não tem jeito, tem hora que não tem como. E eu vou, vai. Por exemplo, minha família, a única crente da família do meu pai sou eu. Aí, por exemplo, tem uma reunião da minha família. Eles vão, por exemplo, para um bar. Vai fazer aqueles bar-restaurante. Tá todo mundo na mesa bebendo. A Paula vem, eu vou falar, não, por quê? Porque eu sou crente. Você sabe que dia que esse povo vai na igreja me visitar? Nunca. Nunca. Por quê? Porque eles vão falar assim, ih, não, Deus, essa religião, Deus me livre. Pode nada, não pode ficar com a família, porque eles não entendem. Para eles, aquilo que eles estão fazendo não é nada demais. Eles não entendem o que eles fazem, eles não têm discernimento. Agora, eu sei que aquilo é prejudicial para eles, é por isso que eu não faço. Eu sei que aquilo ali desagrada o Senhor. Só não é o lugar, não é o ambiente, é o que se faz, é os intentos do coração, os desejos da carne que é o problema. E aí eu vou. E eu tenho certeza, o dia que tiver a primeira oportunidade de falar assim, gente, vamos na minha igreja, vão todos. Por quê? Porque um dia eu fui onde eles estavam. Um dia eu fui lá, fiquei com eles, comi com eles, estive ali conversando, brincando, rindo no ambiente deles e eles vão ter a curiosidade de conhecer o povo que é como eu. E é nessa hora que Jesus capta. É simples, gente, só não entende quem é religioso, fariseu, não vai entender isso nunca, porque sempre vai buscar purificação nos atos, sempre vai achar que é o lugar onde senta, que é a roupa que veste, que é o linguagês, idiotez, que tá amarrado, tá repreendido, misericórdia, em nome de Jesus. Isso aí é que identifica. Não tem nada a ver. Fariseu não aguenta uma palavra como essa. Fariseu vai começar a falar, eu não concordo, porque quer buscar pelas obras de si mesmo, quando na realidade as obras, nossas obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que a gente tenta agradar a Deus pelo que nós fazemos, são trapos de imundície. Nada do que nós fazemos agrada o Senhor. Agora, quando a gente verdadeiramente entende a mensagem do Evangelho e para que nós somos feitos e começamos a ir em busca dessas pessoas e a tornarmos influência do reino sobre a vida dessas pessoas, aí sim, aí nós estamos sendo como Jesus. Porque Jesus era esse cara que ia nos lugares improváveis e onde nenhum dos fariseus ia. Ele conversava com pessoas que nenhum dos fariseus conversava e ele ia lá e resgatava todos. Por quê? Porque só o fato de ter um rabi conversando com aquela pessoa já ficava uau! Por quê? Porque nenhum mestre da lei, nenhum príncipe da sinagoga ousava falar com certas pessoas, mas Jesus era desses. Então vamos ser mais como Jesus, menos como os fariseus. Amém?
Até onde você iria para ganhar uma alma para Jesus? Engraçado que ninguém analisa o texto de Atos, em que aquele lençol branco desce com todos os animais que os judeus eram proibidos de comer. E quando Deus fala com Pedro, coma, Pedro vira e fala para Deus: mas como, Senhor, se eu nunca me contaminei com tais coisas? Aí Deus fala: negarás comer aquilo que eu mesmo santifiquei? E depois Pedro tem o discernimento quando ele é chamado para pregar na casa de um gentio. Vocês não fazem ideia. Parece que vocês não conhecem o contexto bíblico. Eu não entendo. Deixa eu falar uma coisa. Era extremamente proibido um judeu ir na casa de um gentio. Um gentio poderia ir na casa dos judeus, mas um judeu não poderia pôr os pés na casa de um gentio. Jamais. Isso era contaminação. E Deus mandou Pedro ir aonde? Na casa de Cornélio, que era um árabe, se eu não me engano. Ele era um gentio. E quando ele chega lá, tá toda aparentada. E Pedro chega para pregar naquele lugar. Fala sobre arrependimento. Fala sobre Jesus. E aquele povo é batizado com o Espírito Santo antes de serem batizados com água. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, começou aquele fogo antes de Pedro batizá-los com água. E aí Pedro depois pede para que seja colocado uma água para que eles possam providenciar água para se batizarem. Até onde você iria para ganhar uma alma? Até onde você iria? Por quais caminhos você caminharia? Deixa eu te contar uma história que aconteceu dentro da minha igreja. Um homem, ele estava desempregado há 1 ano e meio. Colocava currículos em todos os lugares, e nada, e passando uma luta, um aperto, com mulher e filhos. E eis que saiu uma vaga para ele trabalhar numa prestadora de serviço. Ele, claro, foi trabalhar, mas ele descobriu que ele ia prestar serviço num puteiro daqui de Goiânia. Um lugar onde são prostitutas de luxo. Desce até helicóptero, tem até heliporto lá, para descer os carinha mais bonadinho, né? E ele foi conversar com a esposa dele falou muita coisa, que lugar de crente não põe os pés nesse tipo de lugar, que jamais isso não era de Deus, isso era seta do maligno, que era o demônio querendo implantar algo na casa dela, e piriri pororó, e decanta as nébias, lá. Foi falar com o pastor falou para ele: olha, você, o salário, Deus jamais mandaria você trabalhar num lugar onde o seu salário será pago com dinheiro de prostituição, com dinheiro sujo, dinheiro imundo, de atos imorais, de todo tipo de orgia, de todo tipo de coisa errada. Isso não é de Deus para você. Você vai ver e eu te digo mais. Ainda amaldiçoou ele falando que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, ia acontecer outro. Mas ele desesperado, porque ele não sabia, porque, como se diz, na hora de sustentar a família dele com os filhos dele, pastor nenhum foi lá. Ninguém estava, né? A igreja estava dando a cesta. E ele contando esse testemunho, que depois ele saiu dessa igreja e foi para nós. E ele contando esse testemunho. E quando ele foi, aí ele foi buscar a Deus, ele foi orar. E ele, Senhor, tal e tal, isso é do Senhor. Porque se o Senhor falar que eu não posso ir, eu não irei.
Mas, Senhor, então abre a porta certa e piriri, pororó. E o Senhor falou para ele, eu estou no negócio. Eu estou com você. Pode ir. E ele acalmou, a mulher ficou brava pra caramba, ficou muito nervosa. Claro, não tô aqui falando nada, que mulher não ficaria do seu marido trabalhar num prostíbulo, né? Ainda que seja limpando o prostíbulo, mas só o fato de ter uma prostituta lá por perto, o negócio já pesa, né, gente? Eu não tiro a razão dela, coitada. Mas sem visão espiritual, né? Deveria ter confiado na direção do marido dela, que era um homem de Deus, né? E aí, ele foi. E aí, ele ia de manhã, as prostitutas tudo levantando, tomando seu café, bronzeando. Você já viu como é que prostituta bronzeia? Totalmente nua lá de fora. Na piscina. Mas não tem marquinha. E aí ele não ia, era aquele trem. Ele disse que a primeira vez quando ele viu que ele tinha umas 30. Tudo de bom dia pra cima. Você for misericórdia, Santo Jesus. Eu falei, Deus, eu não vou dar conta, que é isso? Por quê? Porque é difícil, irmão. É um ambiente pesado. Mas o Senhor estava no negócio. E ele, quando ele tinha oportunidade, ele conversava com uma, ele conversava com outra, ia falar de Jesus, ia falar que elas não foram feitas para aquilo, ia falar para elas que o amor de Jesus pode mudar todas as situações. Foi escutando as histórias, foi orando, foi trabalhando ali. Em 2 meses, era mais ou menos umas 30 prostitutas que tinham lá. Em 2 meses, 15 se converteram ao Senhor. Ele ganhou 15, a metade do prostíbulo deixou de ser puta. A metade. E quando deu esse tempo em que elas, uma a uma, foi saindo, foi dando baixa. Foi dando baixa nos seus cargos. E quando deu 2 meses e alguns dias, a prestadora de serviço, que era uma prestadora de serviço terceirizada, removeu ele daquele lugar e enviou ele para outro lugar, que não era um prostíbulo. E eu não lembro agora onde que era. Eu sei que era um comércio normal. Aí eu te digo, será que a gente não limita o poder de Deus demais, não? Será que a gente está alinhado mesmo com os pensamentos de Deus a respeito das coisas? Porque às vezes a gente está achando que certas coisas vão contaminar, vão contradizer, e às vezes é justamente ali que Deus vai te usar. Imagina se aquele homem tivesse recusado, sob a visão do seu pastor, sob a sugestão da sua esposa. Aquelas 15 almas talvez nunca tivessem recebido do Senhor o perdão e a chance de recomeçarem suas vidas de novo. E o mais lindo é que a metade daquele agrupamento, mais ou menos a metade daquele agrupamento de mulheres, se converteram, saíram, se arrependeram, desistiram de continuar e permanecer naquele lugar. E aí, olha que coisa linda, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Às vezes Deus vai nos fazer com a gente o que Ele fez com Pedro. Vai nos oferecer um lençol cheio de lugares, cheio de coisas que a gente talvez não iria, porque não é do nosso feitio, porque nós nunca pusemos os pés lá. Mas Deus está a fim de usar a gente lá. Então a gente precisa entender isso. E é nessas oportunidades em que nós temos que agarrar a nossa verdadeira vocação e verdadeira chamada para missões. Isso é missão. Missão não é você ir para a África e ficar lá abraçado com os bebês africanos. Mas missão também é entrar num puteiro para realizar, às vezes, seu trabalho secular e resgatar almas ali. Às vezes,
Por exemplo, eu já vi muito DJ convertido que toca músicas aí na noite goiana, mas é crente. E eles sempre falam de Jesus, né, para certas pessoas que estão ali em contato. Sempre tem uma mensagem, sempre tem algo do Senhor. Então, assim, às vezes Deus está te deixando por meio do seu trabalho, ou por meio da sua vida, por meio do seu esposo, tocar numa certa vida. Se você bloqueia isso, você não vai fazer com que o fluxo do Espírito Santo de Deus chegue a pessoas que, de repente, ninguém teria coragem de abraçar. Dificilmente eu e você iria entrar num lugar desse e pregar. Mas Deus sabe quem Ele pode enviar. Deus sabe quem Ele pode usar. Só que a gente, né, tem que se dispor e tem que obedecer. Esse testemunho para mim me marcou muito, porque para mim foi uma vitória muito grande do céu sobre o reino das trevas, né? Então, tenhamos esse cuidado. É claro que quando formos a esses lugares, temos que estar cobertas de oração, temos que orar, temos que jejuar, temos que pedir que as forças das trevas sejam dissipadas pelas forças celestiais para que haja vida, né? Então, se você, por exemplo, tem um marido ímpio e que você vai em algum lugar com ele onde as pessoas ali são pessoas ímpias, né? Gostam de beber, gostam dessas coisas, você ore ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, jejue e fala: Deus, que seja a última vez, se não for para ser, que o Senhor venha constranger o coração dele, que o Senhor venha fazer algo na vida dele, mas se for para eu ir lá, então o Senhor me usa para falar com alguém, me usa da forma que o Senhor quiser, me direciona, porque eu quero ganhar esse homem para o Senhor, eu quero ganhar esse homem para Jesus, eu quero ensiná-lo, Senhor, que amar o Senhor é a coisa que mais nos dá prazer. E vai falando com Deus, que Deus faz todas as coisas, né? Esses dias para trás mesmo, um presbítero da minha igreja, ele até canta comigo no CADS, né? Na minha equipe de louvor. Foi para uma chácara, num evento da família da esposa dele, e a família da esposa dele não é crente. Só tem ímpio, só tava passando música sertaneja, músicas ímpias, né? E ele lá comendo carne com eles tudo bebendo cerveja. Aí ele sentava numa mesa, os tios da esposa dele, tudo bebendo cerveja, tudo tomando cachaça, ele tomando Coca-Cola, ele comendo carninha, e ele tomando banho de piscina com a família, né? Com a família dele e tal. E de repente teve uma hora que tava todo mundo bêbado, sabe? Que ninguém tá dando conta de nada. Aí falaram assim: o César canta, o César canta. Aí o César pegou e falou, igual eu falei ali no áudio lá em cima: não, mas eu canto na igreja. Então, ou seja, chegou o crente. Fala: você canta na igreja lá? Canto. Vamos então canta uns hinos aí. E aí o César começou a cantar. E ele disse que a primeira música que ele cantou foi: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Gente, esse povo começou a quebrantar na presença de Deus. Aí na hora que ele viu as pessoas tudo abaixando e chorando, ele falou assim: agora, Jesus, me enche, que agora vai ser sua palavra. E aí o cara tinha um músico profissional que foi contratado. E aí ele foi acompanhar o César, né? Porque esses caras que é contratado, eles tocam de tudo. Eles ouvem de tudo, né? Porque se for contratado para tocar acompanhar evangélico, eles têm que saber mais ou menos as coisas. E aí ele foi falando com o cara falou: não, eu conheço essa.
E aí, enquanto ele foi ministrando o cara no violão, e ele ministrando o poder de Deus, falando sobre o vazio da alma, sobre a busca em prazeres mundanos, sendo que a fonte de alegria, a fonte da plenitude é Deus, que Deus nos enche, nos toma. Menino, e foi aquele negócio que o povo foi levantando, e foi chorando, e foi batendo palma, e ele orou, e ele pôs a mão na cabeça de gente. Ele falou, Ana, Deus me usou tanto naquele lugar, tanto, 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 que tem gente da família da Camila que falou que no domingo foi para a igreja. Porque sentiu Deus. Tá me entendendo, gente? Esse tipo de coisa. Seja um instrumento do Senhor. Esteja com esse coração de brilhar onde há trevas. De você ir lá e resgatar. Tenha esse amor para quem está sujo, para quem ninguém dá moral, para quem todo mundo acha que já está perdido mesmo, sabe? E o César veio me contar, falei, glória a Deus, Ana, foi poder demais, foi poder demais, Jesus fluiu lá que você não está entendendo. Eu falei, glória a Deus. Ele, mas se eu fosse falar aqui na igreja, eu falei, não, mas você tem que falar mesmo, irmão, porque a gente foi feito para essas coisas. Deus não mandou a gente excluir do nosso convívio social para ser dele, não. Pelo contrário, nós somos agentes do reino. Nós somos agentes do reino celeste. Nós estamos nesse lugar justamente para fazer a diferença. E para trazer esse povo todinho para junto da gente. Esse que é o propósito. Então fica aí, esses dois testemunhos para vocês analisarem e analisem, formem a sua opinião de acordo com a palavra de Deus, busque o contexto, o histórico, entenda melhor e veja onde que Jesus passava para resgatar esses povos, viu? Pensa nisso.